Seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que possa receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo, deixar o seu like, o seu gosto e a partilhá-lo com os seus amigos e discutir os temas, se considerar que eles são importantes para a sua cultura em geral e para a cultura teológica de que os meus vídeos são habitualmente o tema. Hoje eu quero continuar aquilo que prometi no último vídeo sobre o Papa Bento XVI e as questões fundamentais que ele trata na sua obra ao longo da sua vida e que eu resumi nestes três temas: Deus, o homem, a Igreja, no fundo. Ir dando esta temática diretamente de Santo Agostinho, de que ele era um profundo conhecedor, estudou longamente Santo Agostinho ao longo de toda a sua vida, e por isso nós podemos dizer que as questões fundamentais do Papa Bento XVI, desde o início da sua docência até ao final da sua vida, foram as grandes questões de Santo Agostinho. A questão da verdade, Deus e o homem. A primeira obra que se tornou clássica do teólogo Joseph Ratzinger foi aquele que escreveu nos anos 60, comentando várias lições sobre o credo, na sua forma que nós costumamos rezar na Eucaristia, na missa ao domingo, ou o símbolo dos apóstolos, que é uma forma mais abreviada, ou o símbolo de Niceia de Constantinopla, que se reporta justamente ao Concílio de Niceia em 325, que é um concílio trinitário sobre a divindade do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o Concílio de Constantinopla em 371, que versa sobre a divindade do Espírito Santo. Tanto um como o outro, o Concílio de Niceia como o Concílio de Constantinopla, tem uma motivação antropológica, eu diria soteriológica, porque se o Verbo de Deus não nos redime, não nos salva, não nos liberta, e no fundo é a redenção do pecado, a salvação da morte, a salvação da escravidão, porque na realidade a grande escravidão do homem, mais do que aquela escravidão que nós conhecemos da história da humanidade, é aquela que nos impede de ser verdadeiramente livres, que é no fundo o pecado. É um conceito que nós haveríamos de pensar seriamente, porque nele se oculta uma grande sabedoria. Isto é o pecado de Adão, o querer ser como Deus. E quando nós queremos ser como Deus, verificamos, tal como Adão, que afinal somos finitos, somos criaturas finitas. Um filósofo moderno, contemporâneo, isto é, da época contemporânea, do século XX, que foi famosíssimo na Europa e no mundo inteiro, um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, podemos dizer que era o filósofo mais adâmico da história da filosofia contemporânea. Talvez como Nietzsche, não é? Porque ele defendia que nós somos os construtores da nossa própria existência. Está no origem do existencialismo. Nós somos construtores da nossa própria existência. Ele tem uma obra que ficou conhecida, que é o existencialismo é o humanismo, para defender que a sua concepção era aquela que mais profundamente respeitava ou promovia a dignidade do homem na sua plenitude do exercício da liberdade. Libertar-se de tudo aquilo que o oprimia, não é? O homem constrói a sua própria existência. E a conclusão a que ele chegou é que a construção da própria existência no exercício da própria liberdade
é o inferno, isto é, não consegue ultrapassar os limites da nossa própria finitude. Não consegue ultrapassar os limites da nossa condição mortal. E por isso o inferno, em Jean-Paul Sartre, não significa o inferno do imaginário humano, por exemplo, de Dante, Alighieri, ou o imaginário cristão das pregações, que até o século XX eram muito comuns nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas missões, nos retiros, e até aquela visão do inferno que os pastorinhos em Fátima tiveram. Esse é o inferno escatológico dos cristãos, ao que no cristianismo se aprende, como Jesus, num dos seus discursos apocalípticos, chama a atenção. Há um risco de perdição eterna. Ide, malditos, do meu Pai, para a morada dos mortos, digamos assim. Vinde, benditos do meu Pai, como Jesus fala num seu discurso escatológico, em que o destino da história é Deus que o defende, é Deus que o defende. E, portanto, a realidade do inferno é a consequência máxima do pecado, quando o homem quer ser como Deus, à sua custa, o constrói, é a sua debilidade, é o seu inferno, a sua finitude. Não consegue libertar-se da morte e vive morrendo de uma morte ou de uma vida vegetativa. Era uma ideia que um teólogo do século XX dizia, Karl Rahner: nós não podemos vegetar espiritualmente e moralmente, nós temos de viver em plenitude. E essa vida em plenitude só acontece quando aquele que é o Senhor nos liberta, nos redime, nos salva da morte e do pecado. Portanto, o tema do pecado é preciso nós pensarmos seriamente. Hoje em dia é um tema pouco popular, não é? Pouco popular. Perdeu-se a noção do pecado e os resultados estão à vista. Portanto, Cardeal Ratzinger ou Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, vão ao tema de Santo Agostinho, em que a questão fundamental é a questão de Deus, do homem e da verdade, porque a verdade é que nos liberta. E portanto, o tema do pecado é importante na medida em que nos chama a atenção para as perversões da própria liberdade. Que, no fundo, é desacreditar da verdade, porque só a verdade é que liberta. Nesta primeira obra que Ratzinger escreveu, este comentário ao credo, tem uma introdução geral muito bem feita, aliás. Dizer que é muito bem feita é pouco para um texto de tanta qualidade como é a introdução. Que nesta edição portuguesa do ano 2000 vem uma nova introdução escrita pelo Cardeal Ratzinger. Aí o tema da fé e da verdade, intimamente ligadas estas duas grandezas, fé e verdade. E ele baseia-se fundamentalmente num texto do profeta Isaías, em que, a 7 passos, o profeta Isaías diz: se não crerdes, não subsistireis. Isto é, a fé aparece aqui como um fundamento, uma base, sobre a qual se pode construir a própria vida e se pode subsistir, um sólido alicerce. Há uma outra versão, uma outra tradução do texto, se não credes, não subsistireis, que é não subsistir, mas compreender. Se não crerdes, não subsistireis. Se não crerdes, não compreendereis. Portanto, a fé está ligada à compreensão, está ligada ao entendimento, está ligada ao fundamento, está ligada à verdade. Nós hoje assistimos, e talvez eu não possa avançar muito mais sobre este tema neste pequeno vídeo, a crise, por outro lado, da noção de verdade e a crise, consequentemente, da fé. Nós vemos num mundo curioso no sentido que desperta a nossa própria curiosidade para tentarmos entender o ambiente em que vivemos. É um mundo que descrê da possibilidade de aceder à verdade.
São correntes filosóficas que defendem a fragilidade da razão. Usam até uma expressão mais filosoficamente profunda quando eles dizem a ontologia da fragilidade, da razão frágil. Isto é, a nossa razão humana, cuja operação principal é a busca da verdade e da liberdade, é totalmente frágil que não acede nem a uma nem a outra. A questão da liberdade é criticada pelas ciências humanas, hoje tão promovidas, mas que na sua gênese têm um veneno. Tem um veneno que inocula esse veneno na própria pretensão que nós temos, que a humanidade tem, de ser livres. Atribui-se a Freud esta afirmação. As ciências humanas, e a principal delas é a psicologia, mas também a sociologia, a biologia e a história, estas ciências humanas, no seu desenvolvimento empírico nos séculos recentes, sobretudo século XIX e século XX, são a beliscadura mais profunda no narcisismo do homem moderno. Beliscadura no narcisismo do homem moderno. Narciso é um mito da filosofia grega que representa Narciso, um jovem muito belo, que ao refletir o seu rosto sob o espelho d'água, descobriu que havia uma figura muito bela refletida no espelho d'água e quis abraçá-la. E ao tentar abraçar a sua própria figura, caiu no poço e morreu afogado. Quer dizer, o narcisismo denota uma certa mentalidade de um homem fechado em si próprio, que se auto-idolatra e que acaba por se suicidar. Portanto, as ciências humanas beliscam este narcisismo e mostram que, afinal, o narcisismo do homem moderno é falso, não é inócuo, é vazio, e acaba por o destruir. E assim, por exemplo, ele diz que, por exemplo, a sociologia faz depender a consciência de si das condições sociais. O ser humano é o resultado das condições sociais. Se for um ambiente bom, é bom. Se for um ambiente mau, é mau. E assim sucessivamente. A história induz o relativismo das culturas. Uma coisa, numa região é bom, uma coisa é boa numa região, no outro lado não é. É diferente. Não é? O relativismo das culturas e, por conseguinte, da verdade. O que é verdade num lado pode não ser no outro. A psicologia mina a noção da consciência de si e da liberdade, porque nós somos movidos por reflexos condicionados, não é? E por isso o nosso inconsciente ou subconsciente domina o consciente e nós somos movidos por impulsos do inconsciente e por isso quando pensamos que somos livres, somos movidos por outras realidades, por outros motivos. E a biologia acaba por mostrar como não existe uma diferença qualitativa entre o primata superior e o homem, como, por exemplo, no Museu da Ciência em Londres se pode verificar. É claro que nós podemos dizer a filosofia e a teologia e mesmo as ciências e as próprias ciências humanas não podem ser vítimas daquilo que Freud chama a beliscadura do narcisismo do homem moderno, mas, em grande parte, tem razão, porque é verdade ou é em parte verdade o que nas ciências humanas se diz a respeito do homem, da liberdade e da verdade. Portanto, nós vivemos numa época que não acredita na liberdade, mas também não acredita na verdade, porque este pensamento débil, esta ontologia da fragilidade, manifesta-se depois na possibilidade das ciências, da filosofia chegar à verdade. É conhecida a tese de um filósofo inglês, Karl Popper, que dizia: as teorias científicas não conseguem demonstrar a verdade. O que conseguem demonstrar é que as outras teorias são falsas. E, portanto, uma teoria científica
só consegue demonstrar que a anterior é falsa, mas ela mesmo não consegue demonstrar a verdade, mostrá-la, a verdade. Porque vem outra teoria que põe em causa as conclusões desta. E por isso o progresso das ciências é feito por conjecturas e refutações. No meio desta baralhada, digamos assim, desta confusão, em que por um lado não se acredita na liberdade, não existe, nós somos movidos por inconscientes coletivos. E por outro lado, esta conclusão das ciências e até de uma certa filosofia de que não se pode alcançar a verdade, como é que se situa a fé neste contexto e como é que se situa aquela frase do profeta Isaías que se não acreditardes não subsistireis, se não acreditardes não entendereis. Quer dizer que a fé aparece como a condição de possibilidade de um forte alicerce sobre o qual a vida pode construir-se, e a fé aparece como o sólido alicerce onde se pode aceder à verdade como fundamento, como alicerce. Lembra-nos aquela frase de Jesus no Evangelho que diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A fé de Pedro é o fundamento da igreja, o fundamento sobre o qual se pode construir. Ou então, a parábola de Jesus que diz sobre um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, essa casa subsiste, esta casa aguenta-se. Quer dizer, é fundamental na nossa aproximação à questão da fé relacionarmos com a verdade, e é isso que o Papa Bento XVI, isto é, Ratzinger, faz na introdução ao cristianismo. No próximo vídeo eu continuarei a desenvolver este tema porque é muito interessante e fundamental nos tempos que correm. Obrigado pela sua atenção. Até à próxima, se Deus quiser.